Fala, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, chegou o sábado, né? Era para estarmos já no Maracanã para Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco com as duas torcidas, porém, campeonato suspenso até o dia 27 e até lá a Copa do Brasil, valendo para os clubes brasileiros e as competições internacionais. Mas temos muitas notícias para trazer. Vamos trazer a questão do novo treinador do Vasco, que chega nesse domingo ao Rio de Janeiro. Tem aí também notícias dos outros clubes. Tem aqueles abraços que eu estou devendo. Hoje eu vou trazer os abraços. E tem um convidado especial daqui a pouquinho para bater um papo conosco também. Tudo isso eu peço para você, mas antes, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para facilitar, para ajudar. Mas Wellington, você não ganha nada, para que você pede para se inscrever? É para aumentar o número de inscritos e aí o YouTube entende que o nosso trabalho é sério, que o nosso trabalho é bacana, que vocês gostam. Os comentários são importantíssimos, deixe seu comentário também, tá certo? Então depois da vinheta a gente chega. E aí? Falei que tinha um convidado especial, tá ele aqui. E eu sei que vocês gostam, vários aí botam comentários sobre o Thiago Veros. Tudo bem, Thiaguinho? Tudo bem, Wellington. Abraço pra galera aí também. A bola não tá rolando, mas o noticiário tá agitado, né? Tá. Não tem futebol, mas tem polêmica. Tem polêmica. Deixa eu começar com a do Gabigol, porque o Gabigol... Eu admiro o Gabigol numa coisa, ele vai entrar em campo e tem as crianças dos outros times uniformizadas, elas vão lá, bate na mão dele, ele cumprimenta, faz foto, acho isso muito legal. Já tem umas outras coisas que eu não concordo. Por exemplo, ter feito uma foto com a camisa do Corinthians quando ele é jogador contratado pelo Flamengo. E aí perdeu a camisa 10, que era uma homenagem do Flamengo para ele, e vai jogar agora com a camisa 99. O que você achou, Thiago? Então, Wellington, a foto, assim, o Gabigol tá de lado, né? Então, alguém tirou, e eu até tava conversando na redação com o Marcos Coelho, falei, pô, que vacilo, né, deixar a foto vazar. Ele até pode botar a camisa do Corinthians, mas assim, ele não pode publicamente, né? Porque ele é um profissional, ele tem um contrato, tem um clube, tem uma torcida, tem várias coisas que ele ganha muito bem. Então, profissionalismo não permite que o Gabigol, sendo jogador do Flamengo, obviamente apareça com a camisa do Corinthians. O Corinthians é como se fosse um clássico, né, do Rio de Janeiro. Não é um rival direto carioca, mas assim, Flamengo e Corinthians rivalizam historicamente, aquela questão da maior torcida do Brasil, tudo mais e tal. E pelo que representa a potência que é o Corinthians, é quase que como se fosse um clássico. Porque a nossa segunda rivalidade, historicamente, é com São Paulo, né? Primeiro você tem a brincadeira interna para você ter aquela coisa do Rio-São Paulo, né? Tem gente que fala assim, olha, e tem pessoas que falam ainda hoje, ó, eu até faço aqui vista grossa na torcida, vamos supor, nem seco muito o Fluminense, mas eu não gosto de paulista. Isso acontece, né? Em São Paulo também acontece. Pega a rivalidade hoje de Flamengo e Palmeiras, é um negócio maluco, né? Muito grande. Então, assim, ele não poderia externar, no caso, alguém, a foto me parece vazada porque ele tá de lado, ele não aparece assim, né? A foto, assim, explicitamente. Alguém tira a foto ali e isso vaza. O Coelho foi na casa dele. Então, não sei se isso foi de sacanagem, eu desculpa o termo. Forçando, né? Não sei se isso foi uma trairagem, porque é algo que não deveria acontecer. E aí, ele consegue, Wellington, na minha opinião, se queimar no único ponto que ele não poderia se queimar, que é com a torcida. Porque o Gabigol tem uma história no Flamengo de idolatria. Ele participa diretamente com os gols, com a criação de um novo público, né? Um público mirim, uma torcida pela comemoração, a pintura do cabelo. Ele tem uma representatividade hoje pro Flamengo. Ele é um jogador barra personagem, né? De ídolo, né? Dentro e fora de campo. Ele é um personagem ídolo dentro e fora de campo. A única coisa que ele não poderia fazer, e agora ele fez, foi se queimar institucionalmente. Ele usando a camisa de um outro time que ele não tem contrato, e a força que é o Corinthians, ele vai contra a instituição e vai contra o torcedor, né?
Que é a única coisa que ele não poderia, porque você vê que o Gabigol tem um ano mais ou menos, 6 meses, sei lá quanto tempo, que ele não joga muito bem. Recentemente está envolvido nessa questão lá no CAIS, né, o antidopagem e tudo mais e tal. Esteve punido. O Tite hoje tem uma preferência e o Pedro joga um futebol melhor do que o Gabigol, que é reserva. Mas diante disso tudo, quando ele entra, ele é mais aplaudido do que qualquer outro jogador que está em campo. Então ele conseguiu, nesse momento, criar uma confusão com o único patrimônio que ele não podia criar, que é deixar o torcedor que o tem como ídolo, nesse momento chateado porque ele está usando a camisa de um rival, né? Bem colocado pelo Thiago, esse assunto ganhou uma abrangência nacional, o Brasil todo falou sobre isso, e agora ele vai usar a camisa 99. Vamos falar do Vasco? Desculpa, Elton, te cortar. Só um último detalhe aqui. Eu vi muitas opiniões entre uma enquete. O Gabigol continua ou o Gabigol sai? Se o Flamengo rescinde o contrato do Gabigol agora, você pode até me corrigir se eu estiver falando besteira, ele fica sendo um jogador livre. Ele Sim. pode ir para qualquer lugar. Porque a janela de transferências é em relação a quem tem contrato, certo? Se ele está sem contrato... Agora eles vão se reunir no dia 27 e esse tema também de tá novas aí. contratações entram, mas é bem lembrado por você. Ele está sem contrato, entendeu que sem contrato ele pode ir para onde ele quiser. Seria até um prêmio, porque aí ele vai negociar. E acredito que o Corinthians que tentou o Gabigol, o Palmeiras que possa querer um centroavante, sei lá, qualquer clube que tenha um jogador que possa ser utilizado sem contrato, porque bola ele joga, isso aí acho que, né? Sai de graça? Discussão, de graça pegar Só pagar o cara. o salário? Pô, então não é tão simples assim essa enquete levantada, tal, tem muita coisa, envolve dinheiro, o jogador é um ativo do clube, né? Não é tão simples assim não. Muito bom, muito bem colocado. Vamos falar do Vasco, porque o Vasco está talvez o clube mais agitado nesse momento, com essa questão da 777, a questão da liminar que o Pedrinho conseguiu. Eu fui pegar os abraços ali nos 2 últimos vídeos que eu postei, inclusive no último. Muita gente agradeceu porque eu coloquei a entrevista do Pedrinho e as pessoas elogiaram a postura do Pedrinho. Eu sei que juridicamente isso traz uma insegurança, porque a 777 ela ainda é dona da SAF do Vasco da Gama. Mas ela pegou um empréstimo de 25 milhões da Vasco SAF e ainda deve 5 milhões. Tá, isso aí é business, é negócio. E o aporte de 270 milhões a gente não tem certeza se virá em setembro. Bem, para muitos o Pedrinho deveria ter esperado o aporte não entrar. Por outro lado, o próprio Pedrinho explicou, você vê nos 2 últimos vídeos aí, de que o Vasco está se precavendo, se garantindo para que a Vasco SAF, que é hoje saudável, sadia financeiramente, mas tem pouco dinheiro no caixa. Esse é o momento dos clubes no mês de maio por causa dos estaduais. Agora, ele não quer, o Pedrinho, que o Vasco entre na chamada massa falida de uma 777 quebrada. Então, é um assunto polêmico, você também mexe com o SAF lá do outro lado, só que no Botafogo é um dono só. O Botafogo aparentemente está mais equilibrado, né, nas suas ações financeiras, marketing, enfim, como um todo, departamento de futebol, do que o Vasco que está vivendo essa turbulência. Wellington, eu queria até porque não ganhou nada ainda com a Vasco SAF, então sim, fica aquela cobrança. Eu queria, nesse caso do Vasco, fazer até um comentário com um pouco de informação. Eu não tenho, né, informações, então eu queria até comentar com um pouco de informação pelo seguinte. Desde que o Pedrinho assumiu a presidência do Vasco, e ele já entrou sabendo que ele iria ter o poder de agir em determinados lugares, setores, né, o futebol está nas mãos de uma empresa. Então o presidente ali não ia dar pitaco, não ia fazer interferência em jogador e tal. O Pedrinho poderia ser utilizado por ele ser vascaíno, um ex-grande jogador. O Pedrinho era apontado por muitos na época como talvez o principal comentarista, mais inteligente, assim, comentarista, né? Prêmios, né? do Sport TV e tal. Conhecimento ele tem, ele é muito inteligente. Então, assim, quando ele entrou, ele já sabia o que ele tinha, onde ele iria atuar. E desde o início,
o Pedrinho sempre tem alguma coisa com a 777, certo? Porque ele já chegou não depois explicitamente, mas o relacionamento era ruim, ele nunca tinha sido convidado ou nunca foi chamado, algo dessa natureza. Ele pensou que ia participar mais, né? No CT, dia a dia. Ia indicar, ia poder dar palpite. Como a gente costuma dizer, com a SAF no clube, o presidente é o presidente da piscina. O cloro, os esportes olímpicos, estádio, né, coisas dessa natureza. Ele mesmo diz que isso não incomoda o pessoal quando fala isso para ele. Ele já sabia que ele ia ter que fazer isso daí, né? Então eu concordo com você. Eu acho que poderia ter um meio termo ali. Eu acho que a SAF poderia usar o conhecimento do Pedrinho. Sim. E o Pedrinho ser um pouco mais participativo também. Então, fazer uma conta de chegar. Bom, vamos supor que essa liminar vai prosperar, ela não vai ser cassada, a 777 não vai conseguir caçar, já contratou um escritório muito grande aqui no Rio de Janeiro, de advocacia do Bermudes, né? Que inclusive uma sócia desse escritório é a esposa do Gilmar Mendes, que é ministro do STF, e, sem dúvida, é uma briga de cachorro grande. Agora, a expressão do nosso querido Paulinho, que infelizmente nos deixou. Agora, a 777 já está bagunçada. Tá. Lá, o Jones, lá, a irmã dele, entregaram os pontos. Acho que isso acentuou, né, a postura do Vasco, uma questão lá na Bélgica também de um clube, lá não conseguiu pagar 27, né, 20 milhões e tal, então se já estava com essa dificuldade, imagina um aporte aqui. Por que eu falei, Wellington, que eu queria até comentar em cima, assim, com alguma informação, e eu estou comentando sem nenhuma, porque para mim tem dois caminhos que eu vejo de fora, pelo menos, né, um a diretoria acerta na decisão de realmente fiscalizar, que aí é o trabalho, que aí é o que tem que fazer, né? Cobrando a garantia financeira de que o aporte vai chegar, de que está tudo certo. E eu acompanhei a entrevista coletiva, segundo o jurídico ali do Vasco, né, associativo, foram feitos vários e-mails, várias tentativas de comunicação. E a 777 respondia, não, isso aí é com a gente, isso aí, né, não diz respeito. Não quis dar a garantia que os advogados do Vasco dizem que o Código Civil protege, nesse caso, para que você tenha a garantia que vai receber mais um aporte de 270 milhões. Então, você vê, esse é o primeiro ponto, o Vasco fiscalizando. O outro ponto pode ser o seguinte: se realmente a empresa está afundando e é um movimento de salvar ali o Vasco, né, para não quebrar, ficar à deriva, tudo mais e tal, existe comentário de algumas pessoas, por isso que eu falei até da informação, que aqui eu só estou comentando, existe algum tipo de comentário no seguinte sentido: já que a empresa está caindo, eu não sei se ela vai dar essa garantia, se ela vai continuar, vai pagar, vai ter saúde financeira, né? A nova direção do Vasco, né, no caso, o associativo, não sei, com a SAF e tal, vão ter que arrumar um outro comprador, certo? E aí esse outro comprador... Quem vai vender o que é da 777? Não seria a 777? Exatamente. E esse outro comprador, ele vem como, assim, para o clube? Porque, por exemplo, você pega a relação do Salgado, ex-presidente do Vasco, com a 777, eu acho que era bem sadia, certo? Pelo menos. Você pega a do Césio, no Botafogo, muito assim sadia também com o Textor na venda. Então, assim, o Pedrinho já desde o início tem alguma coisa que está batendo. Então, eu não sei se uma nova empresa, se um novo comprador já vem também de encontro com a mentalidade da diretoria do Vasco Associativo, e aí sim o Pedrinho esteja mais engajado nessa nova empresa que possa chegar ao Vasco. Tem muita gente criticando o Salgado por ter trazido a 777. Nós estamos falando de um cenário atual querendo comparar com o cenário de quem procurou o Vasco há 2 anos atrás. Então, há 2 anos atrás, de repente, você tinha uma ótima condição financeira e hoje você não tem mais. Há 2 anos atrás você é duro, hoje você é rico.
né? E assim, não foi ele sozinho que deu a caneta e falou, vem, né? Não. Tem que passar pelos poderes do clube, Passou tem que pelos ter aprovação, poderes, tem que ter os tudo, sócios né? votaram e foi uma maioria absoluta. Então não é assim, não é uma, porque- não é uma pessoa, só o presidente que tá ali que tem que... Não, calma aí, Thiago. tem uma série de coisas. Tiago, se é a SAF, se o Vasco hoje fosse o Botafogo, classificado para as oitavas de final na Libertadores, mais no alto da tabela do Campeonato Brasileiro, a maneira de tocar esse assunto era diferente. Ah, os resultados em campo influenciam, né? Então- Pode ver a derrocada do Botafogo, depois de quase ser campeão, como é que a galera ficou na bronca e agora tem um outro cenário, né? Se reacostumando de novo, time, investimento, tal. Mas o resultado de campo ali é para baixo ou para cima, né? Para cima, para baixo é quase que... É. Deixa o seu comentário. Seu comentário é importantíssimo a respeito desse tema. E o novo treinador do Vasco, Álvaro Pacheco, chega amanhã, domingo, 17h40, vem acompanhado de 4 pessoas, o José Teixeira, que é analista, Pedro Valdemar, auxiliar técnico, Ricardo Pereira, profissional de alta performance, e Leandro Mendes, preparador físico. E na terça-feira, Vasco e Fortaleza, tudo indica que o Rafael Paiva vai ser o técnico por causa do trâmite, aquela documentação que o português vai precisar, autorização do Ministério do Trabalho para trabalhar no Brasil, apresentar as credenciais dele, as licenças da UEFA junto à CBF, então isso demora um pouquinho, por mais que o Vasco já deva ter dado entrada nisso. E assim, eu não sei se para esse jogo, apesar da urgência assim, de uma classificação, a importância que se ele vai surtir algum tipo de efeito, né? Porque o cara tá chegando agora, vai botar o time. Ideal seria até que pudesse aproveitar esse período que os jogos estão paralisados, né, do Campeonato Brasileiro. Para conhecer o elenco, para treinar. A conhecer mais, porque o Arthur Jorge foi assim também, né? Com todos esses trâmites, chegou, mas hoje o elenco do Botafogo é mais qualificado do que o elenco do Vasco, dava para chegar mais pronto. O Vasco, o técnico vai ter que dar uma tateada ali, porque tem alguns jogadores que são muito parecidos em um nível técnico um pouco mais baixo, ele vai ter que encontrar dentro do que ele pensa taticamente, e também dar uma conhecida ali para poder escalar, né? Não sei nem se seria prudente ele ficar no banco de reservas, a não ser... Porque eu acho que a parte tática ele não vai conseguir implementar. Não sei se fosse a parte assim, emocional, né, motivacional, num jogo que vale uma classificação. Eu não sei nem se ele iria também ter esse poder todo no jogo com Fortaleza. Ele não vai ter tempo para ser registrado e ficar à disposição. Comenta aí. Olha, deixa eu abraçar o Roberto Pacheco. Quero abraçar também o Márcio Elias Ferreira, o Cleiton Bergantini, o Carlos Humberto Paes, a Conceição Silva lá em Ubá, o Márcio Roberto, o Wagner Souza, o Jorge Caio, o João Carneiro, o Renan Fogaça em Poços de Caldas, Minas Gerais, o Virgílio Alteó, o Linhas, o Manuel Osório, Felipe Gomes, Eurípides Melo, lá em Cachoeiro do Itapemirim, no Rio Grande do Sul, o Luiz, lá em São Sebastião, no litoral de São Paulo, o Lorival Tu. Você sabe onde está o Lorival? Está no Suriname. Pô. Amigo, tá pensando aqui do nosso canal. Internacional. João Almeida e o Antônio Bonicenha e o Will Maurício são alguns que deixaram comentários aqui no nosso canal. A gente está abraçando. Mande também o seu comentário para ganhar um abraço. Amanhã tem vídeo de novo. Thiago, obrigado, meu ídolo. Valeu, Wellington. Um abraço aí. Bacana, bacana. Se inscreva, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, importantíssimo, você não sabe como você ajuda dando o joinha e mandando o link, né, desse nosso vídeo para outras pessoas. E repito, dá uma olhadinha, está inscrito, clica aí, está vermelhinho, clica aí e aperta o sininho também. Muito obrigado, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Thiago Veras e Wellington Campos.